debatendo se história é ciência. O Sacani convidou o Thiago Braga para ir no programa. Tem um canal chamado Brasão de Armas, isso, né? Isso aí. Brasão de Armas. Que é o meu caçula, né? E eu tenho o mais antigo, que é o Império AD. O Império AD eu tenho há 5 anos. Boa. Brasão de Armas há 2 anos. E é um canal voltado para a história, né? Os dois tá vendo são só, galera? Vocês no começo falavam que eu só trazia a galera de exatas. Vitão teve aqui semana passada, Thiago aqui agora, só história. Tá vendo só? Tá vendo só? Ciência, mas ciência humana, né? É ciência, né? Existe essa discussão, né? Eu já comecei do que é ciência Vitor, né? Realmente, que né? As ciências humanas, né? O pessoal, muita gente não considera ciência, né? A própria filosofia, eu tive que ir com o Guilherme Freire também, até falei para ele, aí o pessoal, filosofia, ciência ou não é? História, ciência ou não é? Geografia, ciência ou não é, né? Porque a gente costuma colocar na caixinha de ciência só o que é exatas, né? E biológicas, talvez, né? E quando a gente vai para a história, por exemplo, o que é história? Primeiro, a gente fala de documentos, né? A gente fala de documentos que podem ser datados, pode-se usar a própria ciência exata para datar determinados documentos, para saber a data deles. São documentos contemporâneos de 1000 anos atrás, a gente tem documentos de... Se você for em Heródoto, pai da história, a gente tem um documento de 500 anos antes de Cristo. Se a gente for na Bíblia mesmo, um documento histórico datado de, pelo menos nos registros mais recentes, do 1º século, a gente tem Joséfo, um historiador judeu, que escreveu também, sabe, nesse período atestando não só a dinâmica entre Jesus, né, o que envolveu a presença de Jesus Cristo no Oriente Médio pelos olhares de um judeu historiador. Ao mesmo tempo, a gente conecta com a arqueologia. Então, a gente pega múltiplas ciências para juntar no que é a história. A história não é algo abstrato que, tipo, é algo que foi sendo interpretado, sabe, no nível de abstração. Não, a gente tem documentos e objetos, sabe, que precisam ser confrontados com outras ciências para produzir uma ciência, né? Eu acho que tem uma pergunta de fundo aí que já vale muito a pena ser respondida, que é o fato de que a gente geralmente associa a ideia de ciência a uma ideia que está relacionada ao desenvolvimento do método científico, algo que é produzido durante a Revolução Científica do 16 e do 17 e que vai se tornar o pensamento hegemônico no século 19, mas que inclusive acaba levando a um processo de formação daquilo que o Engels vai chamar na dialética da natureza de uma nova forma metafísica, de você entender a ciência puramente como um método. A ciência é somente a junção de uma forma, de um método, frente à matéria, frente ao conteúdo que está disposto naquela realidade. Por isso que a gente vê que existem muitas compreensões sobre o que é ciência, né, sobre como se desenvolver ciência, que são muito reduzidas e muito limitadas. Muito limitadas porque científico precisa levar em consideração a forma de como aquela sociedade está produzindo aquilo que aquela sociedade chama de ciência. Porque a ciência, ela não é um elemento dado no passado longínquo, numa realidade específica, e ela é universal, como se ela fosse uma entidade abstrata presente em todos os lugares. Não parte disso, não parte dessa ideia. Parte da perspectiva da gente entender que a ciência, ela é o fruto dessa produção que está conjuntamente articulada não só com a forma e não só com a matéria, mas é entender que a ciência, ela é um produto, ela mesma, da unidade de contraditórios. Ela se produz a partir da contradição e a partir da superação, a partir do movimento. Porque senão a gente pode achar... E essa é uma perspectiva que fica muito evidente, por exemplo, quando a gente olha para o método científico que é empreendido, por exemplo, nos vídeos do Thiago Braga no Brasão de Armas, que é a ideia positivista, a ideia reducionista de que um documento é o detentor da verdade, de que um documento é o detentor da verdade, ou de que um livro é o detentor da verdade, ou de que uma linha historiográfica ela é detentora da verdade per si. Então... é uma perspectiva de ciência muito burra, né? Uma perspectiva de ciência muito limitada. Muito limitada porque ela tem um caráter... E aí, é claro, né? Isso é muito debatido, muito bem debatido pelo Gramsci. Ela tem um caráter de saída conservador. Por quê? Porque ela entende nesse metodismo, né? Nessa preocupação excessiva com a forma, com aquilo que é formalista, a produção da sua própria existência. Então, se eu tô sempre numa perspectiva de formação científica que parte de uma ideia que está conduzindo a partir desse conjunto, né, de elementos, que são um conjunto de elementos parados no tempo, conjuntos no tempo que são entendidos como hegemônicos de saída, o que eu tô fazendo? Eu tô produzindo uma história
conservadora. Uma história que tem um caráter conservador. Um caráter que vai ver a ciência como essa coisa desgarrada do movimento social. O movimento social, eu quero dizer, não dos movimentos sociais enquanto movimento de organizações políticas, mas do movimento da própria história. De se entender a história não como uma ciência da causa e da consequência, como se fosse meramente a ordem dos homens em documentos que produzisse a história. Isso é reduzir o papel das classes subalternas, das classes dominadas, a um papel secundário, a um papel inexistente na formação da história. É o que o poema do Brecht coloca. As perguntas de um trabalhador que lê: quem construiu Tebas, a cidade das 7 portas, e pode adentrar em Tebas? E aí, essa perspectiva, né, essa ideia de uma ciência histórica baseada meramente nos documentos, ela é muito problemática. Ela é muito problemática porque ela não leva em consideração, por exemplo, quais são as especificidades do contexto histórico, da situação real, da situação concreta em que aquele documento é produzido. Então ele em si mesmo vira uma verdade absoluta. Ele em si mesmo vira uma prova, né? E aí as pessoas pegam trechos, pegam partes, selecionam trechinhos das obras para poder fortalecer a perspectiva daquilo que eles estão defendendo enquanto uma teoria da história hegemônica. Como se o documento fosse, né? E aí o documento... Qual documento? Documento oficial? Qual documento? Um canônico? Qual tipo de documento a gente está falando? Porque a gente ainda tem que ver que a atribuição àquilo que muitas vezes... Não estou dizendo que isso está sendo dito aqui, tá? Mas isso acontece. A atribuição que se dá ao caráter histórico do documento varia. Veja aí, por exemplo, a gente viu o vídeo do Ora Thiago. O vídeo do Ora Thiago fala sobre o quê? Né? Do Thiago do Bem. Fala sobre o quê? Sobre a perspectiva de que a produção de um filme, né, de um documento, daquilo que é entendido como documento, passa para a história sem a contribuição das pessoas que de fato contribuíram com aquilo. E aí as pessoas vão conhecer, por exemplo, Pulp Fiction, porque foi dirigido pelo Quentin Tarantino, mas não reconhecem a participação de outros sujeitos. Porque essa perspectiva do questionamento dos documentos, daqueles que estão dizendo, da forma de como isso é construído como uma ciência hegemônica, esse tipo de questionamento produz o contraditório. E para que uma ideologia conservadora possa existir e permear, o que ela tem que fazer? Ela precisa conservar a ordem. Ela não lida com o princípio da contradição. Ela lida com uma forma científica de produção de ciência profundamente aristotélica e que tem, na contradição, a sua maior inimiga. Na compreensão de que a contradição é parte integral da unidade dos eventos, de como os eventos se desenvolvem, é isso que a história conservadora não quer. É isso que ela não quer, porque isso ameaça a sua hegemonia. Exatamente. Tanto que os manuscritos do Marmoto, o pessoal conseguiu ler ele de maneira melhor graças à inteligência artificial. E fizeram programas para achar ali. Mas aqui o lance é o seguinte, né? O pessoal pega assim, física, né? Por exemplo, o Sol tem 5 bilhões de anos, cara. não tem discussão, entendeu? Você gostando ou não, você sendo homem ou mulher, você sendo de direita ou de esquerda, preto ou branco, o Sol tem 5 bilhões de anos. Mas tem como provar exatamente 5 bilhões de anos? Exatamente. Exatamente. Mas baseado no quê? Assim, até uma curiosidade baseado que eu tenho. Nos elementos químicos, na massa que ele tem. Não é uma estimativa, não assim? É estimativa. É 5 bilhões. Então acabou, certo. Entendeu? Então a gente tem isso aí. Que o pessoal pega nessas outras... Até um pouco, né? Tipo, exatamente 5 bilhões. Exatamente 5 bilhões. Disciplinas, né? Filosofia, história e tal, é que tudo tá sujeito a interpretações, né? Mas tá sujeito a interpretação, Sérgio, o que tá no texto. Não o texto em si, não o material, de onde ele veio. Sim. O material existe. Isso. Né? Agora, o que você faz com aquele material, na ciência também deve haver interpretações diferentes de diversos aspectos, né? Veja aí, por exemplo, como a ciência positivista foi muito articulada junto a interpretações, por exemplo, da teoria da evolução, do darwinismo, para produzir uma teoria eugenista. Depende do interlocutor, depende. E aí é que está a questão de fundo, né? Quando a gente faz essa análise, depende fundamentalmente daquilo que a gente pode observar na historicidade do processo da construção científica. No caso da história, a luta de classes. No caso da história, a política, a relação política. Por isso que o Marx diz que a luta de classes é o motor
da história? Por que é o motor da história? Porque é essa unidade de contraditórios que vai produzindo o movimento, que vai determinando o que o Hegel vai chamar de razão na história, daquilo que vai ser a verdade, daquilo que vai ser o concreto. Por exemplo, você vai ter cientistas que entendem a teoria da relatividade de uma maneira diferente de outros, né? Não, eu acho que não é bem isso, não. Não, eu acho que não é uma questão de interpretação de caráter subjetivo. A teoria da relatividade é uma, ela existe. Ela existe para explicar determinados fenômenos, para explicar determinados processos físicos. Não tem isso, né? Eu interpreto a ciência ou essa perspectiva como eu quiser, porque isso abre caminho para quê? Para você olhar para alguma coisa e a partir do seu juízo subjetivo, muitas vezes carregado dessa subjetividade individual, de certas experiências, de uma certa forma de como você se relaciona com o mundo, vai produzir um conceito incorreto. Como é, por exemplo, a Terra plana. É isso, né? É uma interpretação sobre, sei lá, geofísica, né? É uma interpretação sobre astronomia, né? É uma interpretação. E ela tá equivocada. Ela tá equivocada por quê? Porque ela não consegue constituir essa substância. Da mesma forma, por exemplo, né? O Thiago tem um vídeo muito famoso em que ele fala sobre a colonização, sobre... não sei se ele fala benefícios da colonização, mas ele com certeza dá uma passadinha de pano monstruosa ali, né? Que ele fala que as sociedades africanas já tinham processo de escravização, que as sociedades africanas já comercializavam escravizados na costa, que isso é uma parada, parará, piriri, pororó. Mas aí a questão é que isso é a pontinha do iceberg. Porque quando a gente não analisa a historicidade daquele processo e olha para ele somente a partir da superfície, o que a gente vai ver é só a superfície. Por isso que a tese de que a colonização e a escravização foram até que positivos em certa medida para a formação da sociedade brasileira, ela pode ser verdade diante de uma única interpretação, que é a interpretação que vai ver no processo colonizatório e na escravização legitimidade. A legitimidade de um processo de dominação. É a única perspectiva que pode ver sobre essa noção. Porque se a gente parar para pensar, a escravização e a colonização foram elementos fundamentais para poder gerar o tipo de sociedade brasileira que está ligada à sociedade colonial, da exploração, da metrópole sobre a colônia. E quando a gente analisa qual é o impacto histórico da escravização e da venda, né, da comercialização dos africanos escravizados dentro daquele contexto, a gente percebe que é a atividade lusitana, é a atividade portuguesa que redimensiona os aspectos de como aquela economia vai circular, o que inclusive faz com que vários desses reinados africanos que se envolvem nesse processo se arrependam amargamente de suas escolhas, porque se percebem dentro de uma relação de poder da qual eles não podem mais se levantar contra, fora que não é uma visão hegemônica na escola, né, na academia. Então, né? Na ciência exata, o que a gente estabelece algumas medidas estatísticas, né? Um certo consenso de alguma forma. Para aquilo ali ser algo definido ou não. Se tá abaixo daquilo, a gente já não considera. Sim, então, sim. O pessoal da exatas é mais, né, fechado nesse ponto, assim. Não há dúvida que a galera da exata é muito mais precisa, né? Mas na minha área, por exemplo, que é a geologia, que eu sou da área de geologia, e a gente até brinca, né? Eu dou aula lá com seção sísmica para achar petróleo. Se você der para 10 intérpretes, e aí que é interessante, né? A gente fala que a ciência é exata, mas quem faz o trabalho de achar petróleo é um cara chamado intérprete. Aí. Ou seja, ele coloca... Porque é isso, né? Se o cara vai se ele vai pensar na ciência como esse dado da realidade, em que ele, como sujeito, não produz ação sobre aquilo, como meramente um cientista descolado de qualquer relação concreta com a realidade, a gente tá entrando num contrassenso. Porque não adianta nada eu ter o artifício, o conhecimento sobre uma determinada parada e não conseguir fazer uma leitura da realidade, né? Uma leitura daquela situação concreta de maneira que isso possa gerar algum tipo de interpretação, algum tipo de visão sobre aquilo. Porque a ciência, sem essa compreensão dessa totalidade, sem a compreensão dessa inserção dessa totalidade, ela é vazia. Ela é estéril, ela não serve para nada. Ela é um amontoado de conhecimento que vai se tornar meramente um manual de instruções. Você se torna um tecnicista. Ou, nas palavras da Maria da Conceição Tavares, você se torna um tecnocrata. Você se torna um tecnocrata. Ali é a interpretação dele. Baseado em modelos específicos, isso, né? Não, e às vezes eu tô olhando aqui, eu vejo uma falha aqui. Se eu der para você, a sua falha tá para cá. Só que esse para cá
representa 10 milhões de barris de petróleo, entendeu? Exatamente. Quer ver só? Então- Um exemplo clássico. Ó. A gente Isso é experimentação, né? tem Experiência. arqueologia. Arqueologia é uma ciência? Sim. Exata. É, É considerada exata? é dentro das ciências naturais, né? É dentro das ciências... Bom, a gente ainda tem ciências naturais também, né? É. Então veja que, quando você tem arqueologia para estudar artefatos antigos, você pega... Porque se você tem uma espada grega ou uma espada medieval do século XII ou XIII, essa espada medieval, a gente consegue compreender que ela é medieval em determinados contextos quando a gente cruza, como, por exemplo, fontes que falam sobre o uso das espadas medievais naquele período de tempo. Então você não tem só um objeto que pode ser datado através do carbono, que é do século XII ou XIII ou do século V a.C. Você tem documentos que atestam a existência daquele objeto naquele período. Então a gente tem uma multidisciplinaridade aí que se conecta, que faz as ciências humanas ou as naturais se complementarem, né? Eu não gosto muito dessa ideia de ciências naturais e humanas que se complementam. Tipo, uma é uma parte A, outra parte B, elas se juntam e fazem uma coisa só. Não, elas são uma coisa só. Elas são uma coisa só. Essa separação mecânica arbitrária, ela é uma separação mecânica e arbitrária. Afinal de contas, nem sempre você vai conseguir detectar com documentos a datação de determinados objetos. Eu não sei se a arqueologia é considerada uma ciência exata, né? Ciência natural. Não sei dizer. Não sei dizer. Eu acho que não. Não é só a datação de carbono 14, né? Nem todos os artefatos arqueológicos terão ali documentos e tal, né? Todo um estudo que existe por trás disso. Mas enfim. Então, esse é o ponto. Sabe, é muito correto a gente dizer que é uma ciência porque ela se vale de outras ciências para validar ela própria. É, né? não. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não, aí entregou a ausência na aula de metodologia da história, né? A história, gente, ela não é uma ciência porque ela usa outras ciências, tá? Ela não é uma ciência porque ela se vale de outras ciências. Ela é uma ciência porque ela está atuante no tempo e ela está diretamente relacionada na nossa forma de observar e entender a realidade concreta no tempo. A história é a ciência do tempo, mas, sobretudo, é a ciência de um tempo, não é do tempo. É a ciência de um tempo, porque a história, assim como a própria ciência natural, né, nessa separação mecânica, ela é organizada e ela é pensada e ela está articulada a partir daqueles sujeitos que produzem a história. Porque todo sujeito produz história, né? Eu, você, estamos aqui pensando, fazendo as coisas, vivendo, parará, piriri, pararó. A gente está vivendo e fazendo história. A questão é que quem escreve a história, quem a produz como passagem do tempo, são os grupos que detêm determinado controle sobre algumas estruturas que viabilizam a construção da história. Os aparelhos de hegemonia, por exemplo. Os jornais, os rádios, a TV, a universidade, tudo isso. É uma ciência, não porque ela se vale de outras ciências, né? Porque isso é até uma forma de rebaixar o papel da ciência histórica. Não é uma ciência porque as outras deram ok, né? Ela é uma ciência porque ela permite a compreensão de uma totalidade da operação e da vida humana num determinado espaço de tempo, num determinado contexto histórico, num determinado contexto concreto e social. Não porque a física diz que sim, né? Porque dá para datar carbono 14 do fóssil do Cabo Tops, né? Não. Só para deixar claro, pessoal, eu acho que tudo para mim é ciência. Geografia é ciência, filosofia é... Mas eu sei que Mas você falou o que a galera fala mesmo. existe essa discussão Existe. aí, né? É um vídeo, né? Sem dúvidas, é um vídeo.